Então, o primeiro cenário que nós vamos tentar entender, primeiro cenário, eu montei aqui 5 cenários, né? Então, o primeiro cenário da família que nós vamos acolher no consultório vai ser aquele cenário que: olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert, sou psicólogo, sou especialista na clínica das compulsões, já trabalho nessa clínica há 20 anos e estamos aqui para dar continuidade aí nas nossas lives, nas nossas aulas. Essas aulas são direcionadas para os terapeutas, para os nutricionistas, enfermeiros, educador físico, professores, bombeiros, né? O terapeuta tem uma tendência de desenvolver, né, a questão do cuidado, né? É uma profissão que o feminino, não uma questão de gênero, né, mas são pessoas que têm o dom do cuidado, né? De cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, tratar das pessoas, se preocupar com o outro, né? Com outro ser humano. Então é um dos pré-requisitos para você se tornar um terapeuta. Ontem eu falei que eu ia falar hoje da avaliação da compulsão por álcool e por outras substâncias, mas eu vou deixar para amanhã, porque eu vou dar continuidade na avaliação ainda da família no dia de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre... Eu montei aqui 5 cenários, né, que a gente pode receber no consultório, né, 5 cenários da família. E também vou fazer aí os 5 cenários do dependente, do alcoolista, daquelas pessoas que têm aí o sintoma da compulsão. Porque é importante a gente saber quem a gente vai receber com antecedência, né? E aí, na hora que nós formos fazer a avaliação, nós vamos confirmar essa hipótese, né? Então eu procurei montar aí um cenário que na avaliação você vai identificar qual o cenário que você vai trabalhar, porque é importante a gente saber com antecedência, né, quando nós segmentamos esse atendimento para a clínica das compulsões, a gente já saber quem a gente vai receber no nosso consultório, quem é o nosso paciente, para nós já ter uma linguagem direcionada para essa pessoa. Fica muito mais fácil de você promover a conexão que é necessária nesse processo aí, nessa troca. Deixa eu ver aqui. Então, o primeiro cenário que nós vamos tentar entender, primeiro cenário, eu montei aqui 5 cenários, né? Então, o primeiro cenário da família que nós vamos acolher no consultório vai ser aquele cenário que o filho ainda é solteiro e mora com os pais, né? Então é um cenário que a gente tem um bom resultado. Então a gente vai fazer a avaliação lá que nós vimos ontem com a família. Nesse cenário o filho ainda mora com os pais, tem o pai, a mãe, os irmãos, né? Então a gente vai identificar esse cenário. A queixa dessa família, geralmente a mãe, o pai, os irmãos que vêm buscar, né, o primeiro atendimento, a gente vai identificar nesse primeiro cenário a queixa da família com relação à regra, norma, disciplina, horário de chegar, de sair, horário
de dormir, né? As questões domésticas ali, elas vão estar sempre envolvidas, né? Quando a gente fala de família. Então, acaba negligenciando os cuidados, não arruma o quarto, não ajuda na organização da casa. Então, são esses aí, essa é a principal queixa. Nesse cenário onde o filho ainda mora com os pais, né? Então, vão aparecer queixas relacionadas com a organização, com os estudos, né, que está tendo uma defasagem nos estudos, ou se já não estuda mais, vão ter queixas relacionadas à responsabilidade, ao trabalho, ao desinteresse de buscar um trabalho. Aí fica lá sendo totalmente sustentado pelos pais, né? Fica nessa condição aí de dependência dos pais ou dos irmãos mais velhos, né? Então esse seria o primeiro cenário, né, que a gente vai avaliar, e aí é importante a avaliação para nós podermos montar aí um planejamento estratégico para iniciar o tratamento. O segundo cenário, o filho já está casado, já não mora mais com os pais, e tem uma tendência desse filho casado morar com os pais da esposa, morar com a sogra. Aí nós já temos mais pessoas envolvidas no processo, né? Às vezes o filho está com dificuldade, mora com a sogra, e quem vem buscar ajuda é a mãe. Então, quando a mãe vem buscar ajuda, às vezes a sogra não sabe se conta, às vezes a sogra sabe da sua compulsão, mas o sogro não sabe, ou o irmão não sabe. Então a gente tem esse cenário para trabalhar. E você vai perceber, enquanto eu vou falando aqui o cenário, que cada cenário é um desdobramento do outro, né? Então, no primeiro cenário, nós temos um cenário mais adequado para trabalhar. Nós temos um sucesso maior nesse primeiro cenário. Quando o filho mora com a sogra, tem essa dificuldade, porque daí mistura as duas famílias, e aí cada um tem um ponto de vista, né? Então vai ter conflitos aí, né? E se tem filhos, vai aumentando a dificuldade, né? Porque dependendo do nível de compulsão, o sujeito já teve prejuízo. Então não está conseguindo dar conta lá das responsabilidades da casa, como marido, como pai. E aí tem esse estresse, esse desgaste com as duas famílias, tanto da família original, do pai e da mãe, quanto da família também da esposa. E vai complicando, né, o processo. E aí no terceiro cenário, nós já temos um filho separado dessa esposa que volta a morar com os pais, né? Então, quando o filho sai de casa, vai morar com a esposa, às vezes já tem filhos também, e daí ele volta para casa, vai complicando aquele primeiro cenário que estava mais fácil de lidar com aquela situação, né? Então, a cada cenário vai aumentando a dificuldade. E quando esse filho volta para casa, se ele tem lá morando com os pais outros irmãos, vai ter um nível de cobrança muito maior, né? Porque ele saiu de casa, foi morar com a esposa e aí não teve sucesso. Esse retorno para casa vai ser difícil, né? E se ele ainda
está na compulsão, ou por álcool, ou por jogo, ou por compras, ele vai vir com uma carga muito mais pesada para dividir entre esses membros, né? E aí nós temos o quarto cenário, que é esse filho que casou, que descasou, que voltou para casa e aí não deu certo lá nessa família, muitas vezes, e agora ele está morando sozinho. Está morando sozinho, morando com um amigo, e aí essa família tem menos acesso a esse sujeito, mas ela está vendo um estado de decadência e essa família quer ajudar, né? E daí nós temos que orientar essa família o que fazer e como fazer da melhor maneira possível, né? Percebe como vai esse desdobramento vai piorando a situação, e é muito comum, né, nesse trabalho que a gente faz, a gente encontrar todos esses cenários, né? E o último cenário, que é o quinto cenário, esse filho está na rua. Esse membro da família, pode ser um filho, uma filha, ele está na rua, né? Então percebe como vai acontecendo perdas nessa família, como vai aumentando, ficando mais complexo o problema, a dificuldade que nós temos que encarar e ajudar esse sujeito e essa família, né? Então, como você percebeu que vai tendo esse desdobramento, o que a gente tem que fazer para ajudar, né? Então nós temos lá no primeiro cenário esse filho que ainda mora com os pais, e no último cenário esse filho que está na rua, e daí nós temos que fazer a escada de volta, né? Então se ele está na rua, ou ele volta a morar sozinho, ou volta para os pais, nós temos que trabalhar tudo isso. E quando acontece esse conjunto de perdas na vida do sujeito, e nós temos acesso à família e ao sujeito, isso é um bom sinal, porque nós trabalhamos com casos mais graves ainda que esses 5 cenários, né? Tem aqui o pessoal que está entrando aqui, o meu amigo Paulo Sérgio, que está ao vivo conosco aqui no Instagram. Nós fizemos um trabalho onde a gente acolhia as pessoas que estavam na condição de rua. E aí a gente começou a fazer o trabalho com essas pessoas e nós não tínhamos um bom resultado, né? Então a montagem desses cenários é fruto da experiência, da prática lá, né? Então nós acolhíamos essa pessoa na rua, né? O Paulo fazia um trabalho muito legal de levar café da manhã, no sábado, no domingo, para essa galera, e daí a gente fazia lá uma intervenção, tentava levar essa pessoa para o tratamento. Aqueles que a gente conseguia, quando ele saía do tratamento, ele voltava para a rua, e era muito difícil. Ele só queria porque estava muito frio, estava chovendo, daí melhorava um pouco, a situação, ele voltava para aquela mesma condição. Depois nós começamos a fazer um trabalho para essas pessoas que estavam na rua no albergue, né? E a gente faz até hoje. Agora, por conta dessa pandemia, a gente até parou. E daí a gente fazia esse primeiro contato, essa abordagem para essas pessoas lá no albergue, né? Então, para frequentar o albergue tem um horário, tem uma certa disciplina, não pode estar embriagado ou sob o efeito de droga. E lá tem uma assistente social que trabalha lá, tem psicólogas, e aí nós pegava aquela pessoa, quando ela aceitava o tratamento, levava para a clínica, e aí nesse período a gente tentava entrar em contato com a família e tivemos algum tipo de sucesso, né? Então, mesmo no pior cenário, a gente teve resultados positivos, né? Então, quando a família está envolvida, que tem ainda alguma ligação com a família,
é meio caminho andado, é muito mais fácil. Mesmo que a ligação esteja atribulada, mesmo que tudo isso, né? Com o tempo, sem pressa, a gente vai melhorando essa ligação entre a família. Só se a gente conseguir fazer só esse trabalho, já está válido o esforço, né? De repente, num próximo momento, o cenário já muda. Então, o principal objetivo... Deixa eu só arrumar aqui, só um minutinho. Aí. Que nós temos ainda aprendendo a fazer simultâneo aqui. Que está simultâneo hoje a live, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se a gente conseguir fazer o sujeito mudar de cenário, é isso, é um passinho de cada vez. E quando tiver um cenário mais favorável, a gente começa a fazer o trabalho. Então, no primeiro momento, eu tenho que identificar o cenário, né? E por que é importante o terapeuta ou o aluno que está na jornada para se formar um terapeuta? É importante ter essa visão, porque senão aquela pessoa que não tem experiência diz, não, esse caso eu nem vou pegar, que isso aí não dá certo. Dá certo, sim. Você tem que ter conhecimento, tem que ter prática, tem que ter visão sobre esses cenários. Então, se você tem essa visão anterior, fica muito mais fácil de você iniciar o seu trabalho, de você fazer aquilo que precisa ser feito. Nós vamos fazer ali o nosso esforço, a nossa parte, nós vamos entregar 150%. Os outros 100% daí é a família e a pessoa que está necessitando ali da nossa ajuda. Então eu tenho experiência porque eu trabalhei, eu vivi esses cenários, eu sei como que é, né? Não é uma tarefa simples, é um desafio. É um desafio. Mas quando a gente tem um resultado, é muito gratificante, né? Você poder fazer a diferença na vida desse sujeito, você acreditar nesse sujeito quando ele mesmo não acredita. E aí tem um trabalho a ser feito, né? Mas tem que começar e alguém tem que fazer, né? Então a gente tem um grupo aí de pessoas que já tem uma expertise, tem uma vivência com isso, e quando a gente entra numa profissão, nós vamos nos aproximando dessas pessoas e vamos aprendendo. Nós aprendemos com eles, eles aprendem com nós, é essa troca, né? Cada um fazendo um pouquinho, daqui a pouco a gente consegue mudar um pouco aí a situação, né? Então você imagina o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo aí na semana que antecede o Natal, né? Sexta-feira já é Natal. E todo Natal é a mesma coisa, a mesma cena. Você vai encontrar um monte de gente na rua que por algum motivo foi afastada da família, né? E eu costumo conversar com essas pessoas, né? Eu vou lá e sento lá com eles e converso. Para saber, por curiosidade mesmo, né? O terapeuta tem por natureza a curiosidade, né? O querer saber, né? E algumas pessoas falam, né? Por que estão ali, o que aconteceu, outras não querem falar, né? Então tem todo um método, uma técnica para você se aproximar dessa pessoa, né? Então o terapeuta, ele não é terapeuta só lá no consultório. Inclusive, você vai ter uma aprendizagem muito maior fora do consultório, né? Mas a gente tem que saber lidar com esse sujeito, como conversar com ele, como se conectar com ele, né? Então cada um tem aí o seu método e a sua habilidade e a sua experiência, né? Mas é uma experiência interessante essa, se você nunca fez, né? E você pretende
trabalhar, né, nessa carreira como terapeuta. Por isso que eu comecei falando, né? Então tem essa questão do cuidado com o próximo, com outro ser humano. Então é terapeuta, é psicólogo, é médico, psiquiatra, enfermeiro, assistente social, educador físico, nutricionista, bombeiro civil. Essas pessoas, a profissão delas já é de cuidado. Então é fácil para elas aprenderem um método e uma técnica e trabalharem como terapeuta. Né? Eu tenho vários amigos que têm duas funções. Trabalha lá como enfermeiro, né? No plantão lá de 6 horas, e tem a profissão de terapeuta. Assim como tenho amigos e pacientes também que são enfermeiros que trabalham em 2 plantões, em 2 hospitais, tem uma carga dupla, né? Porque a gente tem que se virar, a vida faz a gente se mexer, né? Então, enquanto tem pessoas que não têm nenhum emprego, tem pessoas que têm 2 ou 3 empregos, né? Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu acho que ficou bem claro, né? Que é importante fazer a avaliação dessa família, mas é importante também você saber os cenários que essa família, os cenários que você vai encontrar atendendo essa família. É importante você saber disso, né? Porque em cada segmento de trabalho tem pessoas que não aceitam trabalhar com a dependência química por conta desse cenário que eu estou colocando aqui. Tem pessoas, tem colegas minhas, psicólogas, psiquiatras, que não trabalham com a dependência química porque elas têm medo, têm um preconceito. Então, com um alcoolista eu trabalho. Com um usuário de maconha também eu trabalho. Agora, com quem usa crack, não. Quem usa crack é muito violento, fica todo sujo, mal cuidado, com cheiro ruim. Tem disso. Tem disso. Dependendo do lugar que você vai trabalhar como terapeuta, né? Porque a profissão do terapeuta não é só no consultório. Você pode trabalhar dentro de uma clínica, dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de uma comunidade terapêutica. Tem vários trabalhos, né, que podem ser feitos. Você pode trabalhar também como home care, você pode fazer o atendimento na casa do paciente. Então tem pacientes que têm já uma comorbidade já há bastante tempo, como a esquizofrenia, como a bipolaridade, e daí você tem que, às vezes, ir atrás do paciente. Às vezes você tem que fazer esse atendimento, usar esse método, essa técnica que eu estou passando aqui, lá na casa do sujeito. Então eu já fiz isso. Daí você vai ter que gerenciar a crise lá e saber lidar com toda a segurança, né? Então o método e a técnica vai te ajudar nesse sentido. Você vai ficar muito mais seguro para executar a sua função, a partir do momento que você entende aquilo que você vai encontrar lá. Então, pelo WhatsApp, mesmo pelo telefone, agora, com essa informação, você já tem recurso para identificar o cenário onde você vai trabalhar. E aquele terapeuta iniciante, ele não sabe ainda, ele vai demorar para aprender. Então, essas informações que eu estou passando aqui e que eu passo para os meus alunos, vai acelerar o processo. Isso não tem nos livros. O livro ensina o método, a técnica. Tem muitos
cursos que fazem por aí, que é um curso de final de semana. Como que você vai sair de um curso de, sei lá, de 8 horas e já vai começar a trabalhar como terapeuta? Não é assim que eu vejo. E foi essas questões que me impulsionaram a fazer essa formação de terapeuta. Eu trabalho nessa área há mais de 20 anos. E eu vejo profissionais muito mal capacitados, despreparados para estar nesse lugar, nessa função. Principalmente com relação ao atendimento à família. Que nós temos que acolher essa família. Porque é para lá que esse sujeito vai voltar. E esse sujeito que não tem família, nós temos que auxiliar ele também de alguma forma. Então, é um desafio. E a família ela é fundamental aí nesse processo. E quando essa pessoa que vem buscar a nossa ajuda tem filhos, quando tem filhos e tem pessoas idosas nessa família, o olhar do terapeuta ele tem que ser direcionado para essas pessoas mais vulneráveis, porque às vezes a crise ela é tão grande que as pessoas lá elas esquecem das crianças e esquecem das pessoas mais velhas. E elas ficam lá querendo resolver o problema. E nós, como profissionais, nós temos que olhar para essa parte mais frágil, mais vulnerável, que são os idosos e são as crianças. Nós temos que pontuar isso. Nós temos que direcionar a família também para ter esse cuidado. Então nós temos que proteger aqueles que têm menos proteção. E depois a gente tem que olhar para isso tudo que sobra. Vamos ver ali, nessa avaliação, como a gente aprendeu ontem, quem pode nos auxiliar nisso tudo, mas nós temos que ter esse olhar mais amplo. Por isso que é importante, eu decidi falar hoje dos cenários, para você perceber que em alguns casos, o menor problema que essa família tem é a dependência por álcool ou outras drogas. Às vezes, a queixa pela qual ele vem procurar ajuda no terapeuta é a menor das queixas. Nós temos um problema lá que eles não querem olhar, que é maior. E aí nós temos que dar conta disso. Por isso que nós temos que trabalhar junto. Então, nessa formação, eu vou capacitar você, eu vou estar junto com você, para nós termos profissionais mais qualificados. Então, tem profissionais que vão lá, fazem um curso lá de um final de semana de 8 horas e não vai dar conta. Não vai dar conta. Não dá conta de trabalhar em casos mais simples, menos complexos. Por isso que nós precisamos estar juntos nessa jornada. Precisa de uma supervisão, de alguém que já tem essa expertise, de alguém que já passou aí por esse lugar. E essa troca, ela é importantíssima. E é uma coisa que eu gosto de fazer porque aguça aquela curiosidade do começo, Eu me sinto muito bem vendo alguém na minha frente com as mesmas dúvidas que eu tinha, com aquela vontade, com aquela ânsia, com aquele tesão de fazer acontecer. E aí a gente tem que dizer, não, calma, que ainda tem bastante chão pela frente, mas você está no caminho. Essa vontade, esse desejo de melhorar a vida das pessoas, é isso que o profissional precisa ter. E a gente não pode perder isso, Isso é do sujeito. Então nós vamos caminhar junto aí nessa jornada. E essa vontade, esse ânimo, com o tempo a gente vai
meio que perdendo na profissão, né? Mas quando eu comecei a treinar a equipe, quando eu comecei a fazer supervisão, foi muito bom para mim, porque daí eu alimentei essa chama, né? E é aquilo que a minha avó me ensinou. A minha avó falava que o carvão longe do fogo apaga, né? Então quando a gente está ali junto com essa galera que está começando, que tem outras pessoas que já estão há mais tempo, a gente vai se alimentando ali e essa energia me faz muito bem, né? Eu gosto muito desse ambiente de aprendizado, de curiosidade, de querer saber, de aprender junto. Então é essa troca que vai fazer a diferença aí na sua carreira como terapeuta, seja no início ou se você já está atuando como terapeuta, isso vai ser muito e muito bom. Tem muitas pessoas que atuam como terapeuta, como psicólogo e nunca fizeram uma supervisão, por exemplo. E há uma parte que ela é fundamental na carreira do sujeito. Né? Você vai fixar a informação de uma outra forma, com alguém que tem uma experiência diferente da sua. Né? É um lugar... eu sou psicanalista e a psicanálise nos ensina que a posição de terapeuta é uma posição de não saber. É uma posição onde está ali um suposto saber, né? A gente sabe de algumas coisas, mas a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? E nós estamos atrás disso, de saber um pouco mais sobre esse sujeito que está na nossa frente. Então, cada paciente que você for atender é um motivo que você tem para estudar. E quanto mais você estuda, mais experiência você tem. E se você tem um lugar de troca, você troca experiência. É isso. É como a história lá que o Cortella conta, né? Se você tem duas pessoas que se encontram, é uma história chinesa, né? Então, dois homens se encontram e se no meio do caminho, quando eles se encontrarem, cada um deles tiver um pão e eles trocarem o pão, cada um deles vai sair com um pão. Agora, quando duas pessoas se encontram e cada um deles tem uma ideia e eles trocam essa ideia, cada um sai com duas ideias. É isso. É isso. Se eu ensinar para você aquilo que eu sei, eu não vou ficar sem. Pelo contrário, nesse processo de ensinar você, eu também vou aprender alguma coisa. Então a gente sempre ganha nessa troca, nesse encontro. E é assim que a vida é feita, né? Segundo a filosofia, a vida é feita de encontros e desencontros. E é isso que a gente causa. A gente causa um encontro do sujeito com ele mesmo. E de repente nesse encontro você também acaba se encontrando, né? Na profissão. Muitas vezes como pai você melhora, como marido, como um ser humano normal. Né? Então é uma profissão muito bonita. Eu sou suspeito de falar, né? Porque é o que me sustenta, é isso. Né? Eu faço isso o tempo todo e todo o tempo. Né? Estando lá no trabalho ou não estando, as pessoas me procuram por causa disso. Né? É por conta disso que as pessoas me procuram. Né? Poucas pessoas, e mesmo dentro da minha família, mesmo do meu núcleo de amigos, de infância, quando eu estou compartilhando com eles, é disso que eles falam. Eles falam do meu trabalho, de alguém que eles conhecem, que eles querem ajudar, têm vontade de ajudar. E aí a gente ajuda outras pessoas a ajudar outras pessoas. Né? É uma coisa que todo mundo teria que ter acesso a isso. Né? E isso vai fazer diferença na vida de outras pessoas. O que mais que poderia falar aqui? Então, falei das crianças, das pessoas idosas, que são os vulneráveis.
dos irmãos. Então, por exemplo, se tem uma mãe que está preocupada com o filho, que está em crise de compulsão, esse irmão vai ajudar o outro irmão não porque ele gosta do irmão ou quer ajudar o irmão, na maioria das vezes. Ele vai ajudar esse irmão para diminuir o sofrimento da mãe. Às vezes acontece esse fenômeno, né? Você chega lá na casa da sua mãe e você vê a sua mãe sofrendo por causa do seu irmão. Você vai querer diminuir o sofrimento da sua mãe. Entende? Então nós temos isso instalado dentro de nós. O sofrimento do outro mexe comigo, né? E é bom que isso aconteça. E aí eu tenho que ajudar essa pessoa a ajudar a mãe. Então, quer dizer, ela está junto no processo. Ainda não é por conta do irmão, mas é por causa da mãe. E ela pode nos ajudar. Ela vai mostrar para o terapeuta essa fragilidade da mãe. E tem aquela pessoa que ajuda e aquela pessoa que acusa. Né? Aquela irmã que diz, olha, você está matando a minha mãe, olha o que você está fazendo com a minha mãe. Né? Isso não ajuda em nada, um discurso assim. Você apontar o dedo, você julgar a pessoa, você não está ajudando nem a mãe nem o irmão. Você está piorando a situação. Mas ali, movido pela emoção, é uma questão de ação e reação, né? Você olha para aquilo e você só tem o seu jeito de reagir àquilo, né? A intenção é boa, mas o resultado não vai ser bom. Então, se o terapeuta sabe disso, com essa pequena mudança, muda o cenário. Muda o cenário. Porque aquela mãe, ela não vai gostar de ver você acusando lá o filho, né? Então a gente tem todo um processo para se aproximar dessa pessoa que está em crise, que está em sofrimento, que a gente vai ensinar aqui no decorrer do tempo e dentro do curso mesmo, se você quiser se aprofundar, né, você pode ir além. Eu acho que era isso mesmo que eu queria passar, que não deu tempo de passar ontem. E aí amanhã eu começo a falar aí da avaliação do dependente por álcool e por outras substâncias, e também aquele sujeito que tem o sintoma da compulsão por jogo, por compras, por comida, por sexo, por pornografia, porque está tudo no mesmo lugar, né? É o mesmo sintoma, as mesmas dificuldades que o sujeito que é compulsivo por álcool e por outras substâncias tem, a pessoa que tem uma outra compulsão também vai ter as mesmas dificuldades. Tem uma pergunta aqui da minha amiga Ângela. Deixa eu aproveitar aqui e dar um alô pra galera, que hoje eu dei uma acelerada aqui para terminar. Cristina Kojima tá sempre por aqui, Ângela Menezes, o Eduardo Matos, Gabriel do Disco, seja bem-vindo, José Claudio Miro. Então. Aí vamos responder aqui. A Ângela está perguntando, a automutilação pode ser um tipo de compulsão? No início foi, né, uma compulsão que se agravou, né? A automutilação já a gente conhece pelo nome de borderline, né? Então já precisa de um tratamento mais profundo, e o borderline é um transtorno de personalidade. É um pouco
mais difícil de abordar, de tratar, precisa de um psicólogo e de um psiquiatra, e dependendo do grau, né, que está essa pessoa, essa crise, né? Mas tem bons resultados, bom tratamento, mas aí precisa dos dois profissionais, tanto do terapeuta quanto de um bom psiquiatra. Precisa da medicação, né? Eu tenho bons resultados, né? Aí já precisa um pouco mais de experiência, já não pode ser um terapeuta iniciante para pegar um caso, por exemplo, como esse, né? É com o tempo que a gente vai aprendendo a lidar com esses casos assim mais graves, como borderline, esquizofrenia, dependendo do nível de depressão, né? Tem um risco maior nesse trabalho, né? Mas a gente sempre busca ajuda. Quando eu iniciei, eu buscava sempre, quando eu pegava um paciente assim, mesmo estando inseguro, eu buscava supervisão, né? Buscava supervisão. E aí a gente vai aprendendo. Tem que ter curiosidade de aprender, tem que estudar bastante, mas é uma questão diferente, Ângela, do que a compulsão, né? A compulsão está num lugar mais fácil de lidar, do sujeito entender, né? Quando é um transtorno de personalidade, já exige um pouco mais de experiência para você lidar com esse caso aí. Ok? Então o nosso tempo estourou aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 22 horas, para falarmos do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então um forte abraço, até amanhã e se cuidem.